Olá, essa é a quarta edição do Retratos Regionais Cenário Econômico. Além da perspectiva de cada uma das regiões, nesse vídeo nós vamos falar também sobre as economias mundial, brasileira e do estado do Rio de Janeiro. Nayara, fala um pouco do que aconteceu ao longo desses 9 meses do ano. Oi, Júlia, é um prazer estar aqui. Bom, antes de chegar ao ponto das perspectivas, a gente vai fazer um panorama geral sobre a economia do Rio, a economia do Brasil, até dos municípios, para entender qual é o problema em comum dos 3 níveis de governo. Nesse primeiro gráfico, a gente vê a trajetória da dívida bruta do governo em percentual do PIB, que pode chegar a 92% do PIB em 2020. De fato, é um cenário bem preocupante, principalmente quando a gente vê o total de gastos com juro que o governo tem. Então, isso acaba ocupando um espaço que poderia ser destinado para educação, saúde e outras áreas que são de necessidades básicas da população. O cenário entre os estados também é bastante preocupante, a gente vê um orçamento também bem engessado e principalmente pela necessidade de financiamento da Previdência. E o estado do Rio de Janeiro, nesse ponto, ele tem uma situação bem crítica, né? Exatamente. Ali no gráfico a gente vê o Rio de Janeiro em terceiro lugar, né? O estado de São Paulo gastando quase 20 bi do orçamento para poder financiar a Previdência, logo depois de Minas Gerais e Rio de Janeiro com 12 bi. Então, o cenário é preocupante porque, de novo, são recursos que deixam de ser destinados para educação, saúde e segurança para poder cobrir a necessidade previdenciária. Nos municípios, o cenário também não é diferente, além da forte dependência de transferência de outros entes, a gente vê que boa parte dos municípios estão com dificuldade de administrar seus orçamentos, também por essa dependência em relação ao governo do estado, ao governo federal e também pelo orçamento estar engessado com despesa de pessoal. Então, nos últimos anos, a gente vê uma redução considerável dos investimentos, um gasto com pessoal aumentando e aí 51,1% dos municípios com dificuldade na gestão fiscal. No total, são 3.905 municípios com dificuldade ou uma gestão fiscal crítica. Sem dúvida nenhuma, numa situação de crise econômica como a gente viveu nos últimos anos, isso deve ter sido agravado. Com certeza. Porque a receita caiu e aí você tem uma dificuldade de se financiar. Isso, você vê nos municípios que eles não conseguem se endividar para poder ter mais recursos, né? Grande parte dos municípios não conseguem isso. E a receita caindo, você tem que cortar investimentos e isso impacta diretamente na população, né? Você corta investimento na saúde, corta investimento na educação. Então, o quadro é bem preocupante e, diante desse cenário, a gente vê uma forte necessidade de reformas, uma forte necessidade de mudanças que se consolidou com as eleições de 2018. Nayara, então, de fato, essas reformas são fundamentais para criar um crescimento sustentável. No Brasil, a gente precisa de uma reforma previdenciária, de uma reforma tributária, não só principalmente para criar um espaço no orçamento e destinar recursos para educação, saúde, segurança. E a gente entende que o novo presidente ele tem um prazo de validade para concretizar essa reforma, né? A sociedade, o mercado, ele pede por reformas e quer serviços públicos de mais qualidade. Então, a gente tem um ano de 2018 para se concretizar reformas estruturais. No estado do Rio não é diferente. A gente tem um ponto muito importante nisso tudo, que é uma janela de oportunidade, que vem através das receitas de royalties. Uma estimativa nossa está muito próxima do governo de que as receitas de royalties podem chegar até em 16 bilhões no ano de 2019. Isso vai trazer um espaço no orçamento considerável que pode destinar, sim, recursos para outras áreas, que sejam educação, que seja saúde, e é uma oportunidade para o governo fazer reformas. Então, esse é o momento de mudança, né? As perspectivas são de que é o momento para que a gente concretize reformas e atenda a população de uma forma mais eficiente. E nisso tudo, a gente não pode isolar o Brasil do mundo, né? Então, num cenário internacional, a gente tem alguns pontos que também podem impactar e dificultar todo esse movimento de retomada da atividade que tem acontecido já de forma bem lenta. Então, a gente vale destacar aí a crise na Argentina, que tem um impacto muito importante no setor automotivo do Rio. O setor que é muito voltado para a exportação, tendo a Argentina como seu principal foco, ele acaba sendo muito atingido por essa crise, que também é de endividamento, uma forte dependência pelo dólar.
e isso impacta na demanda do país pelos nossos produtos. A Argentina é um importante parceiro comercial do Estado e do Brasil. Sem dúvida nenhuma, essa crise nele vai ter algum impacto na nossa economia. Já está tendo. A gente vê uma queda das exportações dos setores automotivos no estado do Rio, principalmente. Vale citar, claro, a retomada da taxa de juros americana, que acaba atraindo capital que está em países emergentes, a destacar o Brasil. E, além disso, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que impacta preços no mundo todo. Então, fazer o cenário nacional, a gente não pode isolar ele do mundo, que isso pode ter impacto significativo na taxa de câmbio, por exemplo. Então, diante disso tudo, quais são as nossas perspectivas para a atividade brasileira, né? A atividade econômica brasileira? Depois de 2 anos de forte retração, 2015 e 2016, um leve crescimento em 2017, a gente ainda espera uma atividade num dinamismo ainda muito fraco, né? Ela não está muito bem disseminada entre todos os setores, então a nossa expectativa é de um crescimento de 1,3% no ano de 2018. E num cenário mais pessimista, esse crescimento pode chegar a 0,6%. O que seria esse cenário pessimista, né? Seria um cenário de não aprovação das reformas. Você vê um alto custo para a indústria, né? A gente precisa de forma urgente de uma reforma tributária para aumentar a competitividade da indústria. Num cenário pessimista, essas reformas podem não se concretizar e a gente tem uma queda, né, uma desaceleração do crescimento frente ao ano de 2017, então a gente poderia ter um crescimento aí de 0,6%. Nessa questão da reforma tributária, além da gente pagar um nível elevado de impostos, tem a questão também da complexidade dos tributos brasileiros. Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Exatamente. Então, se faz urgente essa reforma se a gente quer uma indústria mais competitiva, né, e até por uma questão de maior arrecadação também. E no ano de 2019, a gente tem um crescimento um pouco maior, chegando aí a quase 3%, e seria o maior crescimento nos últimos 5 anos. Então, é importante a gente destacar também o setor de construção civil. No ano de 2018, a nossa expectativa é que ele continue em queda. Então, por mais que você tenha um crescimento positivo, tanto nos serviços quanto na indústria, o setor de construção civil ainda tem uma grande dificuldade de retomada. Então, é importante a gente destacar a taxa de juros em baixa, né, de 6,5%, uma taxa de juros baixa comparado ao que ela já chegou, quase 14%, né? Isso tudo facilita a retomada do investimento e a aprovação das reformas que criam um ambiente mais favorável para a gente evitar essa trajetória explosiva da dívida pública. Nesse ambiente, a gente ainda vê uma taxa de desemprego alta, de 11,4% em 2018, de 11,3% em 2019. Então, por mais que a retomada da atividade esteja ocorrendo, mesmo que seja de forma lenta, a gente ainda vê o desemprego num nível muito alto. Também pelo aumento da procura das pessoas, né? Com a retomada da atividade, você vê uma procura maior, isso impacta na taxa de desemprego. A gente ainda vê ela um pouco resistente para poder reduzir. E nesse cenário, a nossa expectativa para o câmbio é de um câmbio abaixo de 4, isso é uma notícia boa, de 3,69 em 2018 e 3,78 em 2019. É importante destacar que isso depende muito da aprovação das reformas. Para o Rio de Janeiro, o cenário é bem preocupante quando a gente olha que nos últimos 3 anos a atividade ainda está em queda. Então, a nossa estimativa, a gente tem um modelo para poder prever a atividade econômica também do Rio. Então, nosso PIB estimado mostra que o Rio de Janeiro teve uma queda de 0,6% no ano de 2017. E a nossa expectativa para o ano de 2018 é de um aumento, enfim, depois de 3 anos de queda, de 1,1%. E em 2019 de 3%. Mas é importante a gente destacar a diferença em relação ao Brasil, porque no Rio esse crescimento da atividade ainda não ocorre de forma mais disseminada. Ela está muito ainda concentrada, tanto no setor automotivo quanto no refino. Então, essa retomada da atividade do refino tem sido importante para a atividade econômica do Rio de Janeiro. E em 2019 a gente vê a indústria tendo um papel importante para você ter um crescimento ainda maior do que a gente espera para o Brasil, que seria um crescimento de 3%. E, de novo, no estado do Rio, a gente também tem uma perspectiva de que esse cenário pode ser um pouco pior se a gente não tiver aprovação das reformas. Então, o Rio ele tem essa janela de oportunidade com a retomada das receitas de royalties, chegando a quase 16 bi. Contudo, se as reformas estruturais não ocorrerem, que a gente tem um orçamento muito engessado por despesa de pessoal, isso pode afetar muito a atividade e uma retomada
mais voltada para todos os setores, né? A gente vê serviço sendo muito impactado, construção civil. Então, a gente precisa dessas reformas para que essa retomada da atividade seja de forma mais dinâmica. Então, como é que está o estado do Rio de Janeiro em relação aos outros estados brasileiros? A gente vê uma situação bem crítica no estado do Rio, né? Não só pela dívida que está num percentual muito alto, apesar do regime de recuperação fiscal. A gente ainda vê o orçamento muito engessado com despesas de pessoal, que sobra poucos recursos para outras áreas. Então, você vê uma atividade retomando de forma ainda mais lenta frente ao que vem ocorrendo no restante do Brasil. E claro que isso afeta cada região de forma diferente e é importante a gente entender a particularidade de cada uma. Eu acho que isso que você vai mostrar muito bem, né, Júlia? Como cada região tem sentido o impacto da crise que a gente teve de confiança, de queda na atividade nos últimos anos e quais são as perspectivas para cada uma. A gente observa que cada região tem uma particularidade, então, de fato, os impactos eles são diferentes em cada uma delas. Para contar um pouco o que aconteceu e apontar quais são as perspectivas para os próximos anos, vou fazer um breve resumo desses 9 meses de 2018 e depois eu entro um pouco nas perspectivas de cada uma das regiões. Observando especificamente os resultados da região serrana, composta somente pelo município de Petrópolis, o que a gente observou nesse mês de setembro foi uma redução no volume de produção, com a demanda sendo atendida por estoques. Os estoques ficaram inclusive dentro do planejado pelo empresário e ao longo do ano a gente viu uma oscilação grande nos resultados da indústria dessa cidade. Refletindo justamente aquilo que a gente tem falado, a questão da oscilação da retomada da atividade econômica, que tem uma trajetória crescente, mas ainda num lento percurso. Perfeito. Quando a gente compara com os resultados do estado do Rio de Janeiro, eles estão bem alinhados com os resultados da região. Dessa forma, observando os resultados da condição financeira das empresas, o que a gente observa ainda é uma insatisfação dos empresários. E aí, principalmente em relação à dificuldade de acesso ao crédito e às margens de lucro comprometidas. Essa questão do acesso ao crédito, ela está muito relacionada à falta de garantias das empresas. Muitas vezes as empresas elas têm uma dificuldade de ter caixa, então na hora de contrair um empréstimo, elas não têm garantias, então o custo desse empréstimo fica muito elevado ou é negado. Então, por mais que a taxa de juros ela esteja num patamar baixo, isso às vezes não se reflete na ponta. A gente percebe que essa taxa de juros ela pode ser ainda menor também, não é, Júlia? Com um crescimento sustentável, a gente cria um ambiente favorável para uma redução ainda mais significativa da taxa de juros, reduzindo o custo que já é menor. E a questão fiscal, especificamente, tem um impacto significativo nessa taxa de juros? Sim, as reformas, de forma geral, são muito importantes para que isso ocorra. Seja tributária, seja previdenciária, elas criam um ambiente favorável para a continuidade e redução da taxa de juros. Quando a gente observa os principais entraves para o empresário da região, eles estão muito alinhados a justamente esses pontos, né? Eles apontaram a elevada carga tributária e a demanda interna suficiente. Muito em linha com o que a gente já falou, a importância das reformas, a importância da retomada da atividade. Uma questão importante é quando a gente observa os dados do mercado de trabalho. Apesar da região ter voltado a gerar vagas após 3 anos com fechamento, a região gerou 146 vagas de janeiro a setembro, o resultado da indústria especificamente ele foi negativo. A indústria fechou 269 vagas, sendo a indústria da transformação quase 150. E os setores que tiveram um peso maior para isso foram justamente os setores de vestuário, têxtil, móveis e celulose e papel. Quando a gente observa, por exemplo, entre os 24 setores da indústria de transformação, 11 tiveram fechamento de vagas. Então você vê ainda que bastante setores estão fechando vagas e geraram, apesar deles serem minoria, eles geraram um saldo negativo. Ou seja, a indústria regional enfrenta dificuldades. Por outro lado, o que se destacou na região foi justamente o setor de serviços. E aí os serviços de educação, de atenção à saúde humana, além do setor na indústria de máquinas e equipamentos, teve um resultado positivo também. Quando a gente observa os resultados do estado do Rio de Janeiro, assim como a região, o estado também fechou vagas na indústria e abriu vagas na economia como um todo. Agora, observando as expectativas dos empresários para os próximos 6 meses, estamos falando aí do último trimestre de 2018 e dos primeiros 3 meses de 2019. O que a gente observa é que a região está bastante confiante, é uma confiança acima tanto da economia brasileira
como da economia do estado do Rio de Janeiro e principalmente em relação ao setor externo. Então, nesses próximos 6 meses, os empresários da região, eles esperam exportar e, inclusive, aumentar a compra de matéria-prima. Em relação a empregados, assim como o restante do Brasil, eles seguem céticos, tanto em relação a empregados e investimento. E eu acho que isso se deve muito à questão ainda da oscilação da retomada da atividade. Essa questão especificamente do investimento, um outro ponto é o ciclo natural da economia, né? Você passou por um longo período de crise, então o que as indústrias fazem primeiro elas retomam a sua produção, a sua utilização da capacidade instalada, e aí sim, só realmente sentindo que a demanda está sendo atendida, a produção está sendo de fato escoada, aí sim elas pensam em novos investimentos. Outro problema diz respeito à questão financeira das empresas. A situação financeira delas está muito comprometida e acho que também tem a questão da própria confiança da economia brasileira e do Estado. Sim, acho que é importante nesse período porque as empresas ainda estão tentando entender quais são as medidas que serão tomadas, seja no governo federal, seja no governo estadual. Então ainda é um pouco recente para poder tomar mais investimentos, empregar mais, né, abrir novos postos de trabalho. Então a gente está num período ainda de tentando entender quais são as medidas que serão tomadas nos 2 níveis de governo para saber se esse crescimento será sustentável ou não. Esse foi o resumo da região e para a economia do Brasil, do mundo e do estado do Rio de Janeiro. Nayara, eu e toda a equipe de economia da Firjan estamos disponíveis para qualquer dúvida, se vocês quiserem esclarecer algum ponto específico da apresentação. Sim, nosso e-mail é economia@firjan.com.br. Até breve. Até breve.